Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Estamos aqui hoje, fizemos um comunicado no dia 10 no nosso Hiper Saúde News, convidando vocês para essa transmissão que vai acontecer hoje. Uma presença privilegiada para nós. Nós estamos aqui hoje com o Matheus, que é o head de Derma Club. Tem um time aqui nos bastidores com a gente também. A Elaine está aqui, o Vitor está aqui, o Paulão está nos ajudando com a gravação. A todos vocês licenciados, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um programa, de um projeto no qual a gente está dedicados e a gente brigou muitos anos com a L'Oréal, no bom sentido. É um privilégio para nós sermos pioneiros. Eu falo pioneiros porque a gente vai causar um impacto geral na aderência, no aproveitamento, no quanto o produto e o projeto Derma Club pode emplacar para as nossas lojas, pode mostrar a campanha de incentivo, como a gente pode fidelizar mais os clientes. São 4 marcas gigantes. Então, repetindo, é um privilégio, Matheus, te receber. É nosso. Nós vamos fazer esse projeto emplacar muito. Obrigada ao time que está presente. Seja bem-vindo, o espaço é seu. São mais de 1.000 lojas nos assistindo aqui hoje. Responsabilidade, né? Responsabilidade grande. Nossa responsabilidade com vocês. Claro. Conte conosco, o espaço é seu. Vamos contar para essa galera tudo que tem por trás do Derma Club, a importância do projeto, softwares homologados, campanha de pontuação. Vamos fazer um bate-papo bem legal aqui para deixar todos muito bem informados. E o principal, vender e atrair cliente para dentro das nossas lojas. Eu digo que é um privilégio, cara, porque quando a gente olha para as farmácias corporativas, que são os nossos concorrentes, os grandes concorrentes de mercado, até pouco tempo atrás, apenas algumas das... Na verdade, apenas... Não, né? Nós tínhamos poucas farmácias competindo com a visibilidade direto dentro do Derma Club. Agora, todas as nossas lojas têm essa possibilidade de convidar o consumidor para entrar dentro da plataforma, adquirir, pontuar e o principal, retirar produtos. Conta para nós, vamos lá, vamos aprofundar. Primeiro, eu queria agradecer, acho que é um privilégio para mim, né? Para nós da L'Oréal, estamos aqui hoje com o Grupo Hiper Saúde, para contar um pouquinho desse projeto, né, um pouquinho desse programa de fidelidade, o maior programa de fidelidade do mercado dermo no Brasil. Né, é uma marca supernacional, uma marca criada por brasileiros, para brasileiros. E para a gente, enfim, é um prazer estar aqui para contar um pouquinho e finalmente desbloquear essa parte da capilaridade do Derma Club. Né? A gente sabe o quanto o Derma Club move e traz consumidores, e agora a gente quer que esses consumidores também procurem, enfim, as redes associadas para garantir os seus benefícios. Eu vou contar um pouquinho sobre isso aqui nessa apresentação, beleza? Beleza, fica à vontade. Um dos nossos propósitos é desenvolver a farmácia independente, é desenvolver a farmácia para dar competitividade, para ela competir de igual por igual. Ótimo. Então, ter o Derma Club como uma campanha de incentivo para as nossas lojas, sem dúvida, isso é uma grande campanha de incentivo, de venda, de rentabilidade. Então, o espaço é seu. Bom, vamos lá, gente. Então, muito prazer, né? Eu sou o Matheus Vieira. Como a gente falou, eu sou head de Derma Club aqui no Brasil, o gerente de marketing de Loyalty. E vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é o Derma Club, como a gente, enfim, utiliza no dia a dia, como ele potencializa vendas, que oportunidades eles trazem. A gente falou sobre softwares homologados. Também a gente sabe que tem alguns ainda pendentes, mas é um foco, né, da gente solucionar isso e ter disponibilidade para todos. Então, vou contar um pouquinho aqui do que é, né? Vamos lá, a primeira coisa é que para todo mundo entender e não ter nenhuma dúvida sobre o que é o Derma Club. O Derma Club é um clube de vantagens, né, que oferece descontos exclusivos e acúmulos de ponto na compra de produtos das marcas participantes, né? Vou falar mais para frente quais são essas marcas. Mas com essa pontuação acumulada, o cliente ele consegue trocar os seus pontos por produtos, por brindes e até por novas experiências. É um modelo de acúmulo de pontos, é um modelo muito difundido aqui no Brasil, né? Enfim, em agências de viagem, né? Nas grandes redes, acúmulo de pontos é algo bem natural que o povo brasileiro está acostumado a lidar, e é a partir dessa mecânica que o Derma Club se sustenta e oferece seus benefícios aos seus consumidores, tá? Falei das marcas, né? O Derma Club é o clube das marcas mais recomendadas por dermatologistas. Acho que esse é um ponto super importante, né? Reforçando o propósito das nossas marcas, de que marcas fazem parte desse grupo. A gente está falando de La Roche-Posay, CeraVe, SkinCeuticals e Vichy. Isso quer dizer que ao comprar qualquer uma dessas 4 marcas, utilizando o Derma Club, o consumidor acumula pontos e aí sim pode ter os seus benefícios de resgate, enfim, de experiências e produtos.
Falei de pontuação, é importante então explicar como funciona, né, a pontuação. Então hoje no Derma Club, a cada R$1 em compra, o consumidor ele ganha 10 pontos, né, para trocar por novos produtos dentro da nossa loja de resgate, que é como a gente chama. E como eu disse, os produtos das marcas participantes fazem parte desse processo de acúmulo de pontos, tá? E aí eu trouxe um exemplo prático aqui para mostrar de fato como isso se aplica no dia a dia. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Mineral 89, né, um super queridinho aí da nossa marca Vichy. E aqui a gente tem um exemplo, né, de um produto que custa R$ 99,90. E nesse caso, o consumidor que comprar esse produto com o Derma Club acumula quase aí 1.000 pontos. Né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente o que esses 1.000 pontos significam, mas hoje com 1.000 pontos o consumidor já consegue fazer um resgate de um produto. Né? Então isso é bem legal, porque tickets ali próximos de R$100, acima de R$100, já liberam benefícios para o consumidor e isso obviamente nos ajuda a vender cada vez mais. Né? Então, trazer um pouquinho mais para frente sobre isso. Aqui algumas regras de pontuação, acho que é importante até todo mundo ter em mente, né, como essas regras elas funcionam e como elas são estruturadas até para a gente conseguir passar a informação correta para o consumidor, né, e evitar, obviamente, frustração. Acho que aqui a clareza ela nunca é demais. Então a gente consegue hoje promover a pontuação para até 6 produtos por mês, ou seja, o consumidor pode comprar 6 diferentes produtos dessas 4 marcas. Ela pode comprar 4 compras diferentes ao longo do mês, ou seja, 4 cestas diferentes que ela pode acumular ao longo do mês. 2 produtos iguais, ou seja, 2 produtos com o mesmo SKU ali, né? Então com a mesma característica. E os pontos, eles hoje têm uma validade de 12 meses, ou seja, o consumidor tem até 12 meses a partir da data do acúmulo de pontos para resgatar um produto na nossa loja de resgate. E aí, isso me dá o gancho perfeito para falar da nossa loja de resgate, que hoje já tem um portfólio bem interessante, com mais de 40 produtos. E aqui os produtos não são só produtos da nossa divisão, a gente tem brindes, a gente tem experiência, a gente tem outras possibilidades que o consumidor pode resgatar produtos. E isso é bem interessante porque a gente está super aberto a pensar em trazer novidades para essa loja de resgate. Então, hoje a gente tem eco bag, a gente tem faixa de cabelo, garrafa d'água, que é um sucesso, inclusive, para os nossos consumidores. Mas a gente está sempre estudando e avaliando o que mais pode fazer sentido para gerar engajamento, para gerar desejo, obviamente, gerar venda, que é isso que a gente quer no final, né? E é importante frisar que o consumidor pode resgatar até um produto com pontos por mês. Né? Hoje a gente tem uma média ali de frete, o consumidor só paga o frete desse resgate de produtos. Eventualmente a gente faz ações de frete mais barato, de frete gratuito, ações de compra e resgate, que eu também vou explicar um pouquinho mais para frente, que habilitam o consumidor a resgatar até mais de um produto por mês, o que traz ainda mais benefícios, né, na hora de comprar com o Derma Club. E acho que um ponto importante o Clube de Fidelidade é justamente feito para que a gente, ao longo do tempo, alavanque o quanto esse consumidor gasta conosco, principalmente porque ele percebe os benefícios que são gerados. Né? E quando a gente olha para a nossa base, a gente tem uma informação muito relevante, que os resgatadores eles gastam até 3 vezes mais do que pessoas que já estão no programa e que não resgatam. Então, quanto mais a gente leva esse consumidor ao momento do resgate, mais satisfeito ele fica com essa experiência, e mais ele volta a comprar, mais fiel e com maior recorrência e retenção ele tem com a nossa marca, obviamente com a rede também. Então acho que aqui é um ponto super importante que vai muito de encontro com esse propósito da Derma Club de fidelizar os consumidores e a partir dessa fidelização trazer ainda mais receita para a gente. Acho que um ponto legal, então contei um pouquinho de pontos, contei um pouquinho de resgate, e agora eu vou falar um pouquinho sobre desconto, que eu acho que é um outro grande benefício que a gente sabe que o consumidor busca, né? E com o Derma Club a gente tem a possibilidade de liberar descontos de maneira exclusiva, né? A esse consumidor que decide pagar com o Derma Club, né? E aqui, no fim das contas, a gente tem hoje uma lógica de liberação de descontos que passa pela Febrafar, né? E é através da Febrafar que nós temos esses descontos aplicados. E aqui eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona isso, como funciona essa parte de ressarcimento, como funciona a disponibilização desses descontos mensais e eventualmente até de mais longo prazo que a gente disponibiliza como grupo para vocês, tá?
Então, acho que o primeiro ponto aqui é sobre a arte que é enviada. Então, mensalmente, a gente tem uma arte disponibilizada através da Febrafar, certo? Então, através desse time, a gente tem ali uma série de produtos que vão estar com desconto aplicado pelo programa, né? Então, toda vez essa arte é enviada por e-mail e por WhatsApp. Então, acho que é importante ficar de olho para que a gente consiga comunicar, obviamente, isso em ponto de venda. E ali a gente já tem uma planilha muito simples de entender, com o preço de, o preço por, e quando começa e quando termina essa execução de campanha. E também trouxe um exemplo. Um gancho importante, me favor. permite? Claro. Além desse material ser divulgado via Febrafar, nós também temos todo esse conteúdo divulgado na nossa plataforma, Legal. que é a plataforma Otimiza, exclusiva aqui do Grupo Hipersaúde. Então, o nosso licenciado consegue acessar a plataforma, fazer o download de todos esses materiais e usar no dia a dia. Então, cara, a gente está falando da maior campanha de incentivo, um excelente programa de fidelização, descontos exclusivos para o licenciado, para o consumidor. Exato. E as marcas mais indicadas pelos maiores e principais dermatologistas do nosso país. Pacote e tanto. Um pacote completo. Pacote completo. É um benefício que ele atinge a cadeia inteira. Ele começa no consumidor, ele reflete no resultado para a loja e ele dá a evidência que nós, como companhia, precisamos para a marca Hipersaúde junto à Dermaclub. Então, é um ecossistema que beneficia toda a cadeia. Perfeito. E no fim a gente conecta, que acho que é um ponto que você falou, né, e que eu trouxe no começo da minha fala também, é muito com propósito, né? As nossas marcas, as marcas do Grupo L'Oréal, né? Enfim, as 4 que eu trouxe, elas têm um propósito muito forte conectado à parte medicinal, a parte de expertise, a parte de cuidado mesmo com a pele. Então, a gente está falando das marcas mais recomendadas, as marcas com enorme embasamento científico. Então, aqui é como a gente alia, obviamente, a autoridade, né, dessas marcas, com benefícios que, obviamente, possibilitam ao consumidor ter acesso a essas marcas, né? Então, aqui a gente tem, como você falou, como falamos aqui, um pacote perfeito, um conjunto muito bom, muito completo. Então, ótimo. Então, além dessa planilha que é enviada, a gente também tem essa, como você falou? Otimiza, a Otimiza, que é a plataforma onde, enfim, a gente consegue ter ainda mais informações sobre as campanhas. Então, não tem como ninguém ficar sem saber. Ninguém fica de fora e ninguém fica sem saber. Exatamente. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, então, de como é aplicado esse desconto, né? E vou falar um pouquinho dessa parte de ressarcimento. Mas hoje, então, um produto sem o Dermaclub, ele custaria R$ 125. A gente tem o valor do produto com o Dermaclub a R$ 99,90. Isso quer dizer que a gente tem um ressarcimento de em torno de R$ 26 ali para a farmácia. Então, é importante que a gente, obviamente, comunique corretamente isso para o consumidor, que esse é um desconto que é gerado através do Dermaclub, ou seja, que o consumidor precisa finalizar a compra através do Dermaclub, colocando o CPF dela no momento da compra, e esse ressarcimento é feito para a farmácia, e eu vou explicar agora como ele funciona. Então, o ressarcimento ele acontece hoje basicamente em 5 passos, é bem simples, né? Então, a partir do caixa da loja, a venda é feita, e o primeiro passo é uma apuração pelo lado da L'Oréal, né? Então, temos o time aqui que super nos ajuda com essa parte de apuração e responsável por isso. Junto desse time tem uma apuração feita a Febrafar, então é compartilhada essa apuração e tem ali uma dupla verificação, um double check dessa verificação junto à Febrafar. A L'Oréal faz o repasse para a Febrafar, é difícil falar, né, de vez em quando, Febrafar, e esse processo pode levar até em 60 dias para finalmente a Febrafar pagar a rede. Então, a gente tem ali um processo que começa no caixa da loja, passa por dupla apuração, tanto interna da L'Oréal quanto pela Febrafar. A gente tem esse repasse que pode durar em torno de 60 dias, até finalmente chegar à loja no 5º passo, né? Então, acho que é importante deixar claro esse passo a passo para não ter dúvidas, entender o tempo exatamente que isso pode levar e como esse processo é feito. E acho que é importante frisar também que a loja vai ser ressarcida apenas a diferença entre o valor total do produto e o desconto aplicado. Então, voltando um slide aqui, a gente está falando que o ressarcimento é feito a partir ali da última linha, né, dos R$ 26, que é a diferença exatamente entre o valor do produto sem o Dermaclub e o valor do produto com o Dermaclub. Tá? Matheus, nós temos uma plataforma aqui capaz de trazer todas essas informações, de gerar esse acompanhamento para o licenciado. Então, quero dar a segurança para os nossos licenciados que qualquer dúvida, informação, tudo que vocês precisarem, acionem os nossos consultores de venda, nosso time presencial aqui,
que eles vão estar super aptos e com informação em mãos para esclarecer a dúvida para todas as lojas. Quando que eu vou receber? Qual é o prazo de ressarcimento? Sim. Essa plataforma nos permite acompanhar isso junto à Febrafar e deixar as lojas bem informadas sobre toda a estrutura, sobre o ecossistema. Esse processo. Isso. Perfeito. Muito bom. Então, passando por essa parte de descontos, né? Então, voltando, recapitulando, falamos de pontos, falamos de resgate de produtos, falamos de descontos e como funciona esse processo de ressarcimento. E agora a gente entra numa parte muito interessante, que são outros benefícios, né? O que mais as farmácias, as redes que têm o Dermaclub, elas ganham, né? Obviamente, além desses 3 pontos que são muito relevantes que eu já trouxe aqui, tem benefícios indiretos, tem benefícios diretos, tem possibilidades que a gente, com toda essa estrutura de marketing que a L'Oréal e que o Dermaclub trazem, podem, obviamente, ajudar a alavancar, a gerar tráfego, a gerar acesso e, obviamente, a gente conseguir ainda mais vendas através do programa. Então, o Dermaclub, além de oferecer descontos, recompensas, a gente consegue acelerar suas vendas com outros benefícios. E aqui é importante alinhar que o que eu vou trazer aqui depende, obviamente, de acordos e de condições que a gente vai alinhar, mas aqui são super factíveis para a realidade do que a gente está iniciando hoje, tá? Uhum. Então, acho que o primeiro ponto que eu quero trazer são as possibilidades de campanhas exclusivas, né? E já dando spoiler aqui, a gente trouxe hoje uma bem legal, viu? Exclusiva para hipersaúde aqui, tá? Então, acho que a gente consegue fazer com o Dermaclub dois tipos de campanhas que são muito interessantes. Uma que a gente chama de comprou, resgatou. Então, o consumidor, ao comprar um determinado produto ou ao gastar um determinado ticket médio, valor médio, ele automaticamente gera um benefício. Uhum. E esse benefício fica disponível na loja de resgate do Dermaclub por 0 pontos. Isso é muito legal. Então, além do consumidor acumular o ponto por aquela transação que ele fez, ou seja, comprei um Vichy de R$100, acumulei 1.000 pontos, eu ainda vou ter o benefício de resgatar um produto de graça, né, com 0 pontos na loja de resgate. Então, é uma possibilidade muito interessante que a gente traz com ações como essa. Essas ações são principalmente feitas em momentos muito importantes, em lançamentos de novos produtos, enfim, em momentos chaves como o inverno, como o verão. Então, Black Friday, a gente está muito acostumado a fazer ações como essas em momentos super oportunos e de alta demanda, né, pelos consumidores. E, além disso, acho que o que é muito comum dentro da lógica de pontos é ações de multiplicação de pontos. Então, ao comprar um produto, você multiplica o ponto que você ganharia. Ao invés de ganhar 1.000 pontos, o consumidor ganharia 2.000 pontos no produto de R$100, por exemplo. Em alguns casos, a gente consegue ser até mais agressivo e promover uma campanha ali de 3.000 pontos, ou seja, de pontos em triplo para produtos de R$100. Então, isso alavanca ainda mais as possibilidades do consumidor, enfim, gerar ali saldo de pontos e, obviamente, depois trocar esses pontos por produtos. Então, aqui 2 exemplos de campanhas que são muito interessantes para a gente conseguir alavancar a venda ali no dia a dia, tá? Benefícios em dose dupla e em dose tripla. Em alguns momentos em dose tripla, exatamente. Então, esse é um primeiro benefício que eu gosto de trazer e acho que é um dos principais que a gente tem como Dermaclub, como ferramenta de marketing para alavancar a venda. Acho que o segundo ponto é toda a nossa estrutura e background que a gente tem, aparato tecnológico digital que a gente tem para trabalhar CRM. Dermaclub como eu falei, é o maior clube de fidelidade do mercado dermo no Brasil. São 6 milhões de clientes. A gente está falando de uma base muito grande, uma base muito capilar. E hoje a gente tem um aparato de CRM muito interessante. A gente trabalha com e-mail, com WhatsApp, com SMS. E acho que aqui o legal é que, através desses canais, a gente consegue mencionar as redes. Uhum. A gente consegue fazer um trabalho de menção às redes, ou seja, uma ação que está exclusiva para hipersaúde ou algo do tipo, a gente consegue mencionar isso e, obviamente, gerar tráfego. Então, a gente consegue induzir o nosso próprio consumidor a ir a uma farmácia de acordo com o que a gente direcionar ele nas nossas comunicações. E, como eu disse, é uma base super engajada e isso faz todo sentido no momento que a gente está hoje, né? Então, acho que aqui é um ponto super legal de geração de tráfego que é um benefício indireto, né? Ou até bem direto aquilo que a gente consegue levar de solução. Sem falar da consolidação da categoria, perfeito, né, Matheus?
A gente ainda, né, fazendo um merchan aqui da plataforma nossa, o Otimiza tem a capacidade de mostrar para a loja, para os nossos licenciados, literalmente, o quão a categoria de dermocosmético tem impactado na participação da venda da loja como um todo. Legal. Então, se informar disso e usufruir dos benefícios em dose dupla, do benefício em dose tripla, isso vai aumentar a recompra do cliente dentro dos nossos PDVs. E é um privilégio saber que o consumidor, quando ele busca dentro do site do Dermaclub, ele consegue se localizar, sabendo que ele pode encontrar as nossas unidades disponíveis para fornecer resgate de pontos e descontos exclusivos. Não é um baita de um benefício que, se bem aproveitado, a gente alavanca ainda mais a categoria de dermocosméticos no país, nas nossas lojas, a representatividade da nossa marca perante o consumidor. Total, e é por isso que a gente precisa ter essa mandala, esse círculo bem amarrado, né? Porque se começa eventualmente online, né, com contato via site, via e-mail, via WhatsApp, e vai se refletir na loja. Então, enquanto a loja tem que estar preparada também, pronta, treinada para direcionar esse consumidor, para conseguir, enfim, falar dos nossos produtos, das nossas marcas e, obviamente, dos benefícios que ele tem ao utilizar o Dermaclub. Então, acho que é uma cadeia e o círculo aqui virtuoso, muito bem feito. Isso aí. Uma outra novidade que eu queria trazer, um outro ponto, na verdade, que eu queria trazer é um pouco sobre uma ferramenta que é recém-criada por nós aqui da Dermaclub. A gente sabe, né? A gente está vivendo hoje no mundo da influência, né? A gente tem milhares de influenciadores, milhares de creators, o TikTok aí revolucionando a forma como a gente consome. E a gente resolveu, então, se aproximar um pouco mais dessa comunidade de influenciadores. Então, a gente hoje tem uma comunidade de creators próprios, de micro e nano creators, ou seja, consumidores, às vezes pessoas reais, que são super engajadas com as nossas marcas, que são super engajadas com o nosso programa, e que a partir de desafios, a partir de pequenas recompensas, ou eventualmente até grandes recompensas, falam sobre o Dermaclub, falam e incentivam o consumidor a usar o Dermaclub. Isso aqui traz um valor muito importante, muito relevante para a gente que são nossas parceiras, né? Uma vez que o Dermaclub ele aumenta seu awareness, sua visibilidade, naturalmente a gente tem mais consumidores indo em loja e procurando, oi, aqui tem Dermaclub, eu quero pagar, tem, então ótimo, eu vou pontuar. Então acho que aqui a gente tem uma proximidade muito forte, então, para trazer para vocês o quanto a gente está antenado e ligado no que faz sentido. Então aqui uma parte de creators que é muito importante, que a gente tem trabalhado aqui de maneira bem intensa desde o início desse ano, trazendo esses creators para perto da gente e construindo uma comunidade que reverbera nossas marcas e o programa. Então acho que aqui é um ponto super legal. Um outro ponto que eu quero trazer é sobre o autoengajamento. Eu acho que aqui reflete bem o quanto esses consumidores são apaixonados pelas nossas marcas e o quanto eles admiram esse processo de comprar, resgatar produtos. Eles amam, né? Então, quem não quer ganhar... O brasileiro adora um benefício, né? Adora um benefício. Quem não quer ganhar um produto de graça? Então, aqui alguns exemplos de que essa mecânica que a gente traz de acúmulo de pontos aumenta muito o engajamento do consumidor e aumenta, como você falou, a recorrência. Então, acho que aqui alguns exemplos de como a gente utiliza esse alto índice de engajamento para promover ainda mais engajamento e esse ciclo se tornar cada vez mais virtuoso. E por fim, mas não menos importante, acho que aqui é um pouco sobre o nosso propósito também. E até vale contar um pouco, contextualizar de como o Dermaclub começa. O Dermaclub começa em 2016, quase 10 anos atrás, como um blog. Justamente para desmistificar um pouco esse mercado de produtos de skincare, de dermatologia, ajudar o consumidor a entender que ativo, que produto, que marcas faz mais sentido para a patologia, para o problema que ela está enfrentando. Esse portal segue sendo um portal extremamente importante e ele está super disponível para todo mundo acessar, então acho que é legal também para quem quiser acessar para se manter mais informado e conseguir direcionar o consumidor em loja. É um super portal. A gente tem aí mais de 15 milhões de acessos por ano, bastante gente acessando esse portal, em torno ali de 200 mil novos usuários todo mês. Então, às vezes a gente acha que blog ainda não... talvez já tenha passado, será que as pessoas acessam o blog? Acessam bastante e principalmente porque é um mercado que gera muita dúvida. O consumidor tem muita dúvida, mas tem tanto produto, o que é o melhor para eu usar? O que vai de fato me ajudar
a cuidar, enfim, da minha acne, da minha pele ressecada, da minha queda de cabelo. Então, ali é um blog super legal, que é o propósito de como surgimos e seguimos com ele bem forte até então. E é uma informação disponibilizada gratuitamente. Gratuito. Isso é bem legal. Isso é legal. Então, aqui a gente tem um ponto de democratização mesmo da informação para quem quiser. E, bom, acho que passei, então, por 5 pontos aqui muito importantes sobre como o Derma Club e o ferramental do Derma Club nos ajuda, né? Ajuda a farmácia a vender ainda mais, né? Tanto direcionando o consumidor, quanto instruindo ele, quanto liberando informação de maneira gratuita. E agora eu entro num ponto de algumas dicas aqui, né? De como a gente consegue finalmente conectar a parte médica, a parte de patologia, que a gente sabe que é o core da farmácia, com os nossos produtos dermatológicos que podem super se associar a esses produtos. A gente chama de terapia adjunta. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é. E acho que tem um dado legal aqui, que é muito legal mesmo para a gente entender o tamanho do que a gente está tocando, né? Então, 22% de quem tem um problema relacionado à pele, ela procura diretamente a farmácia. O primeiro lugar que ele vai é na farmácia. Primeiro canal de atendimento. Primeiro canal de atendimento. É onde ele tem o primeiro contato com alguém que vai tirar um tempo para ajudar, né? Para falar, olha, isso tem esse direcionamento, tem esse produto, tem esse remédio que pode ajudar. A gente sabe que hoje no Brasil só 6% da população vai ao dermatologista. É muito pequeno. Enquanto a gente tem, obviamente, uma parte muito grande da população com algum problema de pele. E dessa parte, 22% procura uma farmácia. Então, acho que aqui é para dizer o tamanho do impacto da recomendação do farmacêutico, da recomendação do time de loja, para conectar justamente essa reclamação, esse problema, com os produtos de skincare, ou de cuidado com a pele, ou de cuidado com o cabelo. Então, das pessoas que procuram, 8 a cada 10 seguem a recomendação do farmacêutico. E são estudos que a gente tem, enfim, como Grupo L'Oréal, para justamente defender a importância do farmacêutico e a gente está próximo desse profissional tão importante para essa cadeia. E no fim, o que eu quero trazer é o quanto a população tem o profissional farmacêutico como um profissional dispensável, como um profissional que é acessível e ao mesmo tempo indispensável. Então, aqui o papel e a recomendação desse profissional vai fazer a diferença. Então, eu trago alguns exemplos aqui de condições clínicas que podem, se somadas aos nossos produtos, trazerem ainda mais resultados para esse paciente. Eu trouxe só 3 exemplos aqui, mas a gente tem mais. Eu já mencionei, por exemplo, queda de cabelo, já mencionei outras coisas aqui, mas tem 3 pontos que são muito importantes, que são as principais patologias aqui, que acho que os nossos produtos endereçam muito bem e a gente quer, obviamente, trazer. E a gente tem um portal também, né, de conteúdo que está super acessível. No final eu vou falar sobre ele, então está disponível para quem quiser acessar, se logar e ter mais informações. Mas hoje essas patologias aqui que a gente traz são diabetes, né? Então a diabetes tem um impacto negativo na saúde da pele de quem tem essa patologia, né? Então o uso de produtos comprovadamente seguros e eficazes melhoram a qualidade de vida do paciente. Então aqui, como a gente conecta produtos de cuidado com a pele, para quem tem pele ressecada, para quem tem a pele, enfim, com algum dano, principalmente as nossas marcas de hidratação de corpo, como CeraVe, por exemplo. Então aqui é uma patologia que está super conectada com os nossos produtos. A gente tem acne, que, enfim, quem não teve acne aqui, né? O que brasileiro não teve acne? A gente tem brasileiro naturalmente com a pele muito oleosa e naturalmente isso está conectado com a acne. Então 80% dos adolescentes e 40% das mulheres entre 20 e 40 anos têm ou já tiveram acne. Então é um volume muito grande. Então é uma patologia que também está super conectado com as nossas marcas, né? Que tem, como eu falei, o propósito das nossas marcas também é atender essa patologia. E a gente tem um ponto aqui de senescência, que é muito ligado ao envelhecimento, né? Então também a gente está falando aqui de peles mais sensíveis, de vulnerabilidade, lesões, exposição ao sol. Então como essa parte ligada principalmente ao envelhecimento também se conecta com os nossos produtos, né? Então o que eu quero dizer aqui é que a gente consegue transformar a confiança dos pacientes, né, que estão enfrentando situações e problemas como esses, justamente com recomendações clínicas que vão além do produto inicialmente tratado ali daquele paciente que, enfim, sofre com um problema. Então,
o exemplo de pessoas que sofrem com acne, né? Que geralmente usam o Roacutan, que é um produto super, enfim, indicado para quem lida com esse problema, com acne severa. Naturalmente, esse paciente vai precisar de um produto para limpeza de pele, né? Que não ataque a sua pele, que tem estudos científicos que comprovem que ele ajuda nessa terapia e nesse cuidado, nesse tratamento. E as nossas marcas endereçam isso. Então, acho que aqui é o quanto essa recomendação que faz diferença, que o consumidor espera que faça diferença, de fato faça, ao entregar ali um produto de qualidade, né, para esse tratamento. Ô, Matheus, a gente apresentou semana passada um dado que conecta muito com o que você acabou de falar. Para cada unidade básica de saúde que existe no Brasil hoje, existem 3 farmácias. Caramba. E você acabou de trazer um número super valioso. 22% dessa população passa primeiro pela farmácia, escolhendo a confiança que o farmacêutico pode oferecer para ela. Então, se municiar da informação através da plataforma, ter a variação dos SKUs disponível na loja, isso vira uma mega oportunidade de fidelização do cliente. Nós estamos sendo escolhidos, nós como farmácias somos o primeiro canal literalmente de atendimento de muito da nossa população. Então, o meu convite para as nossas lojas é que a gente se prepare para receber esse consumidor, porque isso vira oportunidade na ponta para nós. E vira um relacionamento, né? Exato. O quanto o farmacêutico, o atendente de loja, principalmente de lojas de bairro, consegue se conectar com a população, com a comunidade local. Exato. Eu acho que aqui se munir de informação é uma excelente oportunidade para fazer essa roda girar e finalmente construir esse relacionamento importante com a comunidade. E aí aqui, como eu falei, né, no fim isso se reverbera no que a gente chama de terapia adjunta, né, que são produtos adicionais ao tratamento primário, né, de uma patologia. Então, esses produtos ele têm o objetivo de melhorar o resultado para o paciente daquele produto inicial e gerenciar efeitos colaterais, né? A gente sabe que muitos desses produtos, desses tratamentos geram efeitos colaterais, né? Então, a diabetes, o tratamento para diabetes gera talvez uma pele mais ressecada. Então, como a gente contém os danos desses efeitos colaterais com as nossas marcas, com os nossos produtos totalmente conectados, né? E no fim, acho que a gente está falando aqui de benefício para o cliente, para o paciente, né? Então, como eu falei, a gente melhora a eficácia do tratamento. Então, hidratantes, por exemplo, que são adequados adjuvantes, né? Ou seja, complementares àquela terapia. Eles melhoram, por exemplo, a dermatite atópica, que é um super problema nacional, em 60%, quando somada, né? Versus apenas o medicamento. Então, se a gente faz uma terapia adjunta, a gente tem uma potencialização do resultado. E a melhor adesão ao tratamento prescrito. Então, uma vez que a gente tem ali uma terapia adjunta e essas intervenções farmacêuticas, elas aumentam uma adesão ao paciente àquele tratamento, ou seja, tem uma retenção desse consumidor com aquele tratamento, desse paciente com aquele tratamento, e obviamente com o farmacêutico, com a farmácia. Então, por isso que a gente tem essa excelente oportunidade, como você mencionou, de se munir de informações para ajudar a população que busca primariamente a farmácia. E, bom, como a gente falou, isso é um benefício, obviamente, para o paciente, mas também para o farmacêutico, enfim, para o time de loja, que fortalece a imagem do pessoal, né, de referência, de autoridade, que de fato ajuda, indicando o produto certo para o tratamento certo. A fidelização dos consumidores, como a gente falou, um super ponto. Então, consumidores fidelizados, pacientes fidelizados, e um atendimento diferente, né, um atendimento mais humano, um atendimento com mais atenção. Então, acho que aqui a gente tem esses pontos que são grandes diferenciais para quem se mune dessa informação e consegue atender esse paciente, direcionando esse paciente para o produto que faz mais sentido. E como eu disse, eu trouxe alguns exemplos aqui, são 3 só, mas a gente tem um portal com muitas informações que a gente chama aqui de LDB Pro, que tem o QR Code na tela, que vocês podem, enfim, ler o QR Code, fazer a sua inscrição lá e tem acesso a uma plataforma com diversos conteúdos exclusivos para gerar essa conexão com pacientes e entender que produto faz mais sentido para determinado tratamento. Então, convido vocês a clicarem, né, a fazerem aí o escaneamento do QR Code e se inscreverem, terem acesso, porque é um portal bem completo, tá? Estamos chegando quase no fim, mas não podia chegar no fim sem trazer um pouco de campanha. A gente falou de campanha, falamos então de como alavancar vendas, falamos de pontos de resgate, falamos de descontos, falamos de patologias e de como atender esse consumidor. E, finalmente, a gente tem uma campanha exclusiva, né? Então, a gente desenhou
O time me convidou a pensar aqui, né, numa campanha exclusiva. Te desafiou, né? Desafiou. Como que a gente pode, então, acelerar e fazer esse lançamento de Derma Club acontecer de uma maneira bem intensa já em julho. E a gente trouxe uma campanha de compra e resgate. Como eu falei, o consumidor, além da pontuação que ele naturalmente ganha ao comprar um produto das nossas marcas, ele vai ter a possibilidade de resgatar um produto ao comprar 4 produtos chaves aqui para a gente, que é muito importante que cada farmácia tenha disponível para esse consumidor, porque a gente está falando de um hidratante de corpo, CeraVe, um Vixidercos para quem tem queda de cabelo, o Effaclar concentrado para quem tem pele oleosa e cura da acne, e o Vichy Clarify, que é o protetor solar que todo brasileiro, todo mundo, na verdade, tem que usar. Então, ao comprar qualquer um desses produtos com o Derma Club, o consumidor vai poder resgatar de graça qualquer produto de 3.000 pontos. Então, a gente está falando de produtos aqui com ticket médio inferior a R$100. Ou seja, naturalmente o consumidor acumularia ali 1.000 pontos ou um pouco menos de 1.000 pontos. Ele vai poder resgatar qualquer produto de 3.000 pontos. Eu só trouxe um exemplo aqui de quais são esses produtos. A gente tem CeraVe, a gente tem Vixidercos, a gente tem Normaderm, mas a gente tem outros. A gente tem uma série de produtos até 3.000 pontos. Se eu não me engano, são mais de 10 SKUs, 10 produtos diferentes que esse consumidor vai poder escolher ao comprar um desses produtos nas farmácias. Então, é uma condição super exclusiva, super diferenciada, que eu acredito que vai fazer muita diferença para esse lançamento, né? Tem algumas regrinhas de ouro que é importante a gente fixar, né? Então, esse resgate ele fica disponível para quem compra com Derma Club em até 48 horas. Então, o consumidor precisa entrar em clube.dermaclub.com.br, se logar lá no Derma Club, que ele já vai ter uma conta, e vai ver o produto em até 48 horas, os produtos que estão disponíveis para ele resgatar de graça, por 0 pontos. Ele escolhe, paga o frete e recebe na sua casa, geralmente também em 48 horas, então é um prazo bem legal. Obviamente que a gente tem a disponibilidade do estoque, mas o que a gente está garantido aqui é que haverá estoque durante todo o mês de julho e até o início de agosto, que é quando fica disponível o resgate, para quem finalmente comprar um desses produtos, né, e quiser resgatar através do programa. E a campanha fica ativa entre 1º de julho até 31 de julho. Então, um mês de campanha. A gente tem aí uma periodicidade muito legal para trabalhar com diferentes consumidores, para pôr material em loja, para divulgar através de contato online, para divulgar através das nossas ferramentas. Como eu disse, nosso CRM, a gente está também disponível para fazer essa comunicação. E o resgate disponível até dia 15/8. Então, o consumidor vai poder comprar entre 1 e 31 de julho e ele pode até o dia 15 de agosto resgatar o produto. Então, uma condição muito legal, muito exclusiva. E não só a gente trouxe uma condição hoje do Derma Club, mas também trouxemos uma condição comercial. E aí o meu time comercial está aqui, né? O time comercial está aqui, estou representando eles, né? Essa merece uma salva de palmas aí, eu acho que essa merece. E o legal é que está super conectado com a campanha que a gente também desenhou, né? São os mesmos, os Heroes, né? Os SKUs, os Powers SKUs que a gente está trazendo essa condição comercial, estão conectados com o Derma Club, ou seja, a condição para comprar e a condição para vender. Então, a gente está falando aqui dos dois elos. Dos dois elos. Tem aqui a data de validade, né? De 30/6 a 4/7, essa condição. Todas as informações estão no slide. Mas também tem o time comercial super à disposição aqui, tanto a Elaine quanto o Vitor, que, enfim, qualquer dúvida, qualquer ponto referente a essa condição comercial, vocês podem ficar à vontade e entrar em contato com eles. A condição vai estar disponível para todos os nossos licenciados dentro da plataforma Otimiza. E de quebra, Matheus, nós vamos preparar as lojas. Essa informação já está disponível dentro da análise de mix da plataforma Otimiza para todos os licenciados, mas é extremamente importante. Você citou 4 itens aqui que eles naturalmente são classificados como curva A em 90% dos BRICS e regiões que a gente tem pelo país. Dentro do Otimiza, a loja consegue consultar não apenas esses 4 produtos, porque antes eu estava puxando um spoiler aqui com o pessoal, são todos os produtos da linha de CeraVe, todos da linha La Roche,
SkinCeuticals e Vichy. As 4 marcas, todos os SKUs entram na campanha Derma Club. Então, a informação de como municiar o meu mix de produto, como ter a categoria de dermocosmético bem preparada dentro do meu PDV. A plataforma disponibiliza essa informação e, de quebra, a condição comercial em alguns SKUs para beneficiar a loja e descer esse benefício para o consumidor. Exatamente. Não tem como não entrar nessa. Não dá para perder venda em julho. Eu acho que a gente vai ter aqui condições muito legais, né? Muito especiais, pensadas com muito carinho para alavancar esse mês de julho. Isso é só o começo, tá? Acho que isso é importante. A gente desenhou uma campanha de Derma Club para esse mês, para esse lançamento, mas a gente está super disponível a entender como isso vai performar e fazer ajustes de rota, construir novas campanhas e, obviamente, acelerar ainda mais a venda. Legal. Legal? Muito bom. Muito bom. Eu vou explanar um ponto rapidinho que eu recebi várias perguntas desde o dia 10, que foi o dia que a gente fez o lançamento aqui, que é explanando para vocês, lojas, sobre a homologação dos softwares que já estão aptos e disponíveis. Hoje, em construção junto com o time da L'Oréal, Derma Club, existem 4 softwares, 3 BUs responsáveis pela homologação já aptos para você, licenciado, que são os softwares Alpha 7, Trier e a Lynx, com os seus softwares disponíveis para homologação, ativação e venda dentro dos PDVs. Tem 2 grandes softwares que são parceiros do grupo Hipersaúde, o Inova Pharma e o Sorti, no qual já estão na esteira de homologação junto com o time da L'Oréal. Nós estamos dando todo o apoio do lado de cá. Você, licenciado, também, como sempre, é um grande apoiador nosso. Nos apoiem, nos ajudem recorrendo à Software House. Nesse momento, Inova Pharma e Sorti estão na fase de homologação. Então, nós vamos ter a grande massa de todos, dos nossos mais de 1.000 PDVs aptos para participar dessa gigante campanha de incentivo. Não, legal. E aqui eu também quero colocar todo o meu time tech, né? A gente tem todo um time disponível para ajudar, para acelerar esse processo. Então, colocando à disposição aqui esse time tech para fazer e finalizar essa homologação nas 2 integradoras, né? 2 softwares que ainda faltam, para que ninguém perca essa oportunidade de fazer parte do programa, tá? Show de bola. Que bom, feliz. Matheus, muito feliz. De novo, um privilégio receber você aqui, receber o time. Espero que você, nosso licenciado, Paulão, olhe para cá, para onde que eu olho, para lá. Espero que você, licenciado, aproveite, se informe. O nosso time de consultores, eu estou disponível, nossa galera está inteira à disposição para esclarecer todas as dúvidas que as lojas tiverem para ativação, para resgate, informação, condição comercial que vai estar disponível, quais os SKUs que tem que ter. São 4 linhas de intensa propagação dermatológica. A gente estava tendo uma aula com a turma aqui antes da gente iniciar a transmissão. Então, loja, cliente, usufrua desse benefício. Tem anos que a gente luta para conquistar esse benefício junto à L'Oréal e o time Derma Club. Obrigada pela confiança de vocês. Obrigada pelo trabalho que a gente está startando. Isso, sem dúvida, vai mover muito dos consumidores para dentro das nossas lojas, adquirindo benefício, comprando num preço acessível, tendo uma boa disposição de produtos para atender a necessidade do consumidor lá na ponta. Muito obrigada. Obrigado você, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui hoje contando um pouquinho de Derma Club. Espero vir de novo para contar mais coisas, mais novidades. Até trazendo spoiler, a gente está fazendo um super relançamento de marca. Muito em breve a gente vai mudar um pouquinho a forma que o Derma Club se comunica. O pessoal de dentro de casa já sabe um pouquinho, mas a gente vai trazer. E aí eu quero voltar aqui para contar o que essa novidade vai influenciar. A casa de vocês já está convidado, só passar a data, quando que a gente alinha para vir, mas vocês são nossos convidados, a casa é de vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você, licenciado. Qualquer dúvida, usa o chat, usa o acesso aos nossos licenciados, usa o Otimiza, nos acione. Só não fique de fora dessa grande oportunidade que a L'Oréal e a Derma Club estão proporcionando para nós do Grupo Hipersaúde. Perfeito. Show de bola. Muito obrigada. Bora, vamos vender. Obrigado. Isso aí. Fechou, Paulão? Gente, muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.